Paz do Senhor, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a esse tempo de celebração e que o nosso coração possa estar pronto, aberto para receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Certa vez, um aluno na sala de aula, ele fez uma pergunta para o seu professor e a pergunta foi a seguinte: professor, qual é o maior pecado que já existiu? E o professor começou a pensar, porque ele, como quase todos os professores, queria entender o que estava por trás dessa pergunta. Qual é o maior pecado que já existiu? E aí então o professor, depois de ter pensado um pouco, ele disse que o maior pecado que já existiu foi a crucificação de Jesus, ou terem crucificado a Jesus. E o aluno então ouviu a resposta e se pôs a pensar. Na nossa série Mas Deus, na última vez que falamos com os irmãos, nós falamos a respeito de que ninguém se dispôs ou se propôs a morrer pelo justo Jesus. Na verdade, pelo contrário, foi Ele quem se entregou por nós e, basicamente, nós na humanidade foi quem o crucificamos. Quando a gente fala sobre a crucificação de Jesus, muitas vezes vem aquela pergunta à mente: mas quem é que mandou matar Jesus, ou quem matou Jesus? E aí há alguns anos se pensou e se defendeu a ideia de que os judeus tinham mandado matar Jesus. E por conta disso, o mundo viveu uma série de ondas de antissemitismo, isto é, ações contra os judeus, buscando destruir, acabar com os judeus. Por outro lado, se dizia, não foram eles que mandaram matar, quem matou foi os romanos. Mas quando a gente olha lá para Atos capítulo 13, a gente consegue perceber uma coisa muito interessante. No verso de número 28, vai dizer que os judeus pediram a Pilatos que matasse Jesus. Portanto, judeus e romanos participaram deste processo. Judeus e não judeus participaram do processo da morte de Cristo. Portanto, podemos dizer que sim, a humanidade matou Jesus. Mas é claro que no final das contas, em última análise, a responsabilidade pela morte de Jesus é de Deus. Por quê? Foi Ele quem providenciou que o seu Filho viesse para que morresse no nosso lugar. As pessoas que deveriam ter morrido seríamos nós, os seres humanos. Mas Deus é quem providenciou a vinda de Jesus para que Ele morresse em nosso lugar. Portanto, em última análise, Deus é o responsável. É claro, os homens agiram de acordo com o plano de Deus, com o coração endurecido pelo pecado, mas o maior pecado, disse o professor, foi a crucificação de Cristo. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, a partir da crucificação, porque o nosso tema hoje é outro. Porque se a gente pensar só na crucificação, a mensagem do Evangelho fica incompleta. Se ficarmos apenas na morte de Jesus, a nossa mensagem ela se torna incompleta. Para ela ser completa, a obra de Jesus para ser completa, nós temos também que pensar na ressurreição. E antes de continuarmos, as crianças vão desenhar o seguinte hoje. Peguem aí a folha, virem a folha, coloquem-a na posiçãozinha ali de paisagem, deitada, e vocês vão desenhar de um lado da folha a cruz. Todos os desenhos praticamente têm a cruz, porque a gente tem tentado sempre mostrar que tudo é voltado para Jesus e tudo diz respeito a Ele, por conta dele ter sido a pessoa que se deu por nós para que pudéssemos ter a salvação. Então desenhe a cruz. E depois, do outro lado, vocês vão desenhar um túmulo vazio. Aquele túmulo que a gente vê na época da Páscoa, aquele que é desenhado numa rocha, né, no morro, e ali tem o túmulo, e apresentem aí o túmulo vazio. Qual é a ideia do desenho hoje? É mostrar que assim como Cristo morreu e foi enterrado, por isso a cruz vazia, mostrar que ele, depois de enterrado, ele ressuscitou. E esta é a mensagem completa do Evangelho. Falar só sobre a crucificação, sobre a morte
e não falar da ressurreição acaba sendo algo incompleto. E um desses mas Deus que nós encontramos na Bíblia vai falar a respeito da ressurreição. Veja aí na sua Bíblia, Atos capítulo 13, o verso de número 30. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí em Atos 13, 30. O texto diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler novamente. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, oramos e pedimos ao Senhor que fales ao nosso coração. Somos agradecidos porque o Senhor tem nos dado a liberdade de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais a respeito de Cristo Jesus, aprendemos a respeito do Teu plano, ó Deus, de salvar a humanidade. E hoje nós chegamos ao momento em que vamos ver que, de fato, Jesus ressuscitou ou foi ressuscitado. Muito obrigado por podermos parar e ver esta grande verdade nas Escrituras. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O que a gente tem então no capítulo 13 de Atos é um momento em que o apóstolo Paulo faz esta afirmação e ele usa essa expressão: mas Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O que a gente tem no capítulo 13? O capítulo 13 começa com aquele momento em que lá a igreja de Antioquia promove a separação de alguns líderes para que eles seguissem para a obra missionária. E estes homens, então, são separados, dentre eles Barnabé e Saulo, e estes homens cheios do Espírito Santo, eles saem para anunciar o evangelho em outras localidades. Quando a gente chega no versículo de número 13, nós vamos ver que eles chegam até Antioquia da Psídia, e lá então eles vão até a sinagoga, e estando na sinagoga eles são convidados a falar. E o apóstolo Paulo então se levanta e ele vai falar com aquelas pessoas e ele vai expor a respeito da história do povo de Israel, com o objetivo de convencer aquelas pessoas ali na sinagoga de que Jesus era o Messias. Então ele vai fazer uma exposição, e esta exposição a gente encontra aí a partir do versículo de número 14. Verso 14 de Atos capítulo 13, vamos acompanhar a leitura. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e pediu silêncio com a mão, disse: homens israelitas e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Antes do aparecimento dele, de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas, ao concluir seu ministério, João dizia: quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra dessa salvação foi enviada. Pois
os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E, mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, isto é, da cruz, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são testemunhas para o povo, ou são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos de Deus, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deteriorização, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado, para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis, se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E, quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. O que nós temos neste capítulo 13, então, é o momento em que o apóstolo Paulo, depois de ter sido enviado pela igreja juntamente com outros irmãos, inclusive Barnabé, agora eles estão ali em Antioquia da Psídia, e eles vão à sinagoga. E quando eles chegam na sinagoga, toda a liturgia está acontecendo, e como de costume, após a leitura da lei, isto é, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles liam ali trechos do Pentateuco, depois eles liam trechos dos profetas, e aí então abria-se para que rabinos pudessem falar. O apóstolo Paulo era um rabino conhecido, ele havia sido educado aos pés de Gamaliel. Ele conta um pouquinho da sua história, dizendo que ele, da sua turma, dos da sua idade, ele se destacava. E o apóstolo Paulo, possivelmente por ter sido aluno de Gamaliel, e Gamaliel era alguém muito importante por ter sido, se minha memória não falha, ele era neto de Hilel, um dos fundadores de uma das mais conhecidas escolas rabínicas da época. E aí então, Paulo automaticamente tinha um determinado status. Acredita-se que até as roupas que ele vestia tinha ali algum tipo de ornamento que indicava que ele era de fato um rabino, e um rabino muito respeitado. Tanto que, ao verem ele ali, acabam abrindo espaço para que ele pudesse falar. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele expõe, ele faz uma exposição buscando convencer aquelas pessoas que Jesus é o Messias. E ele vai desde o começo da história do povo. Se você observou, ele fala do início até chegar em Davi. Depois ele continua mostrando que de Davi vem o Messias, vem da descendência de Davi é que vem o Messias. E ele continua
dizendo, até para reforçar a ideia do Messias, ele se volta para João, mas antes do Messias chegar, veio João Batista, que pregava o batismo do arrependimento, mas ele dizia, eu não sou o Cristo, depois de mim é que virá o Messias. E o apóstolo Paulo, então, ele aproveita essa oportunidade e vai contando até o ponto que ele chega e diz o seguinte, olha, só que nós condenamos, os nossos pais condenaram o Senhor Jesus à morte. Pediram a Pilatos para matá-lo, mesmo não tendo achado nele culpa alguma. E de fato, o apóstolo Paulo vai dizer, ele realmente foi morto, ele foi sepultado, mas ele foi ressuscitado. E aí, na continuação da sua exposição, ele vai citar Salmo 2, ele vai citar o Salmo de número 16, ele vai fazer uma comparação entre Davi, que para eles era muito importante, mas que Davi morreu e apodreceu, sofreu deterioração. Mas que Jesus, ao contrário de Davi, ele não sofreu deterioração, ele foi ressuscitado. Bom, ao ouvirem isso, as pessoas ficaram maravilhadas e pediram, olha, fala para nós sobre isso de novo na semana que vem. E o texto, depois, se você quiser continuar lendo, vai contar para nós que na semana que vem tinha muita gente lá na sinagoga, talvez o assunto se espalhou e muitos foram para lá, provocando ciúmes nos rabinos ali da época, nos chefes das sinagogas. Mas o que é importante nessa exposição que Paulo faz, no foco que estamos dando, é o fato de Cristo ter ressuscitado. E duas coisas ele fala que é muito importante. A primeira delas, ele mostra no versículo 29, que sim, a morte de Jesus ela foi extremamente verdadeira. Que ele diz que depois de terem feito, ou terminaram de fazer tudo aquilo que tinha que fazer, tiraram o corpo dele do madeiro. Lembra? José de Arimateia é a pessoa que vai lá e pede o corpo e toma conta do corpo e enterra Jesus. Quer dizer, a morte de Jesus foi real. O apóstolo Pedro cita sobre isso, lá em Atos capítulo 2, no momento em que ele está naquele discurso do dia do Pentecostes, né? Depois que aconteceu o evento, ele está falando, e ele vai dizer lá no versículo 23 do capítulo 2 de Atos, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios, confirmando o que Paulo disse. Os judeus pediram para Pilatos crucificá-lo, e Pilatos deixou. E Pedro está dizendo, olha, isso foi o que aconteceu. Aquele que vem enviado pelo Senhor, vós o matastes. E lá no capítulo 3 de Atos ainda, verso 15, Pedro vai continuar, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. A morte de Jesus foi tão real, que lá em Mateus capítulo 27, a gente vai ver a preocupação dos líderes com relação ao corpo de Jesus. Se você quiser abrir Mateus capítulo 27, o texto vai dizer o seguinte, a partir do verso 62, Mateus 27, 62. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos. E assim, o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse, tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. A morte de Jesus é real, havia o corpo e eles sabiam disso. Portanto, o que eles fizeram? Precisamos guardar o corpo. E isto para nós é prova de que a morte de Jesus foi real. Jesus, como já ensinamos, esse processo da morte de Jesus não foi uma dramatização, não foi uma encenação, foi real. Pedro afirmou que foi real.
As autoridades da época sabiam que aquele corpo estava lá, que Jesus estava morto. E vejam que eles aqui chamam Jesus de enganador. Mas eles sabiam que o corpo estava lá, que esse corpo precisava ser guardado, porque senão eles diziam que os discípulos poderiam armar um esquema para dizer que a ressurreição havia acontecido. Eles poderiam roubar o corpo e falar que ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus, a gente vai ver, é verdadeira. Assim como também a morte de Jesus, ela é verdade. É por isso que as crianças estão desenhando a cruz vazia. Vazia porque ele morto foi tirado de lá. E aí então ele é tirado da cruz, do madeiro e levado para o túmulo. Mas ao mesmo tempo que Paulo faz a afirmação no verso 29, que a morte de Jesus foi real, no versículo 30 ele também afirma que foi real a sua ressurreição, que aí está a nossa expressão, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o verso 31, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. A gente vai se lembrar que depois que Jesus ele ressuscita, ele aparece às mulheres, ele aparece àqueles homens no caminho de Emaús, ele se encontra com os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Depois de uma semana ele encontra, e tem vários encontros por pelo menos 40 dias. As Escrituras deixam claro que Jesus realmente ressuscitou e que pessoas viram a ele. O apóstolo Paulo vai até um pouco além, porque enquanto a gente está lendo os evangelhos, a gente vai ver que ele aparece às mulheres, e elas vão então contar para os discípulos. Depois Jesus aparece para os 2 que estão ali caminho de Emaús. Depois ele aparece aos 11 que estavam ali trancados numa casa. Passada uma semana ele aparece aos 12. Mas quando Paulo vai comentar este assunto com a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 3 a 6, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 3 a 6, ele vai ser um pouquinho mais, digamos assim, ele vai ampliar um pouquinho essa questão da aparição de Jesus após a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3 até o 6, nós lemos o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí vem, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Se a morte de Jesus foi verdadeira e houve até a preocupação com o corpo dele, Paulo agora está dizendo, olha, a morte foi verdadeira, mas a ressurreição também foi verdadeira. Jesus ressuscitou, e quem o conhecia e o viu morto, também o viu vivo. Pedro viu. E ele cita Pedro, porque Pedro era referência entre os discípulos. Pedro o viu, os 12 viram. E olha, mais de 500 pessoas, de uma só vez, o viram. E muitas delas ainda estão vivas, outras já faleceram. Veja como Paulo ele é extremamente claro e não deixa dúvidas de que houve e há, pensando na época dele, olha, houve pessoas que viram e já morreram, mas ainda tem aquelas que estão vivas e podem testemunhar a verdade do que eu estou falando. E mais do que isso, ele diz que Jesus ressuscitou segundo está escrito nas Escrituras. Mas Deus, pensar no plano de Deus para salvar a humanidade, não pode ser pensar apenas na morte de Jesus e parar aqui, porque a mensagem completa é que Cristo morreu e foi ressuscitado, e logicamente levado ao céu, e até hoje está vivo, como nosso intercessor, como nosso mediador, nós e Deus. Ele é o que faz a nossa ligação com Deus. E é por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício que ele fez, que nós alcançamos a salvação.
A morte dele foi real, a ressurreição de Jesus real. E isto é algo que deve encher o meu e o seu coração de alegria. Os nossos corações devem ficar extremamente alegres. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Jesus traz pelo menos duas mensagens para nós. A primeira delas é que a queda sofrida lá por Adão e Eva no jardim, que gerou a morte, esta queda pode ser revertida. Por quê? O que a queda provocou foi a nossa separação de Deus e a morte espiritual, eterna, e logicamente também a morte física. Mas quando Jesus ressuscita, ele volta à vida, dá-nos a lição e a afirmação de que aquela queda, aquela condenação pode ser revertida. A morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus. E o autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, traz um pouco a informação desta vitória. Portanto, diz Hebreus 2, verso 14, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. O que Jesus fez ao morrer na cruz e ser ressuscitado? Ele venceu aquele que tinha o poder sobre a morte, que é o diabo. Quando Jesus ressuscita, ele venceu a morte. E agora ele livra todos aqueles que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Por quê? Por causa do medo da morte. Esta é a primeira coisa que, quando a gente pensa em ressurreição de Jesus, a gente tem que lembrar. A queda, o poder da queda vai ser revertido, ou foi revertido. E isso dá esperança para nós e nos leva para a segunda coisa, que é uma alegria antecipada. Isto é, se Jesus ressuscitou, eu também vou ser ressuscitado. Uma vez que eu creio em Jesus, que eu entrego a minha vida para Ele, que eu creio que Ele de fato é o Messias, assim como Ele foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Porque enquanto a cruz mostra de que nós fomos salvos, a ressurreição mostra para que nós fomos salvos. Nós fomos salvos, a cruz mostra isso, fomos salvos da morte. Mas a ressurreição de Cristo nos mostra que fomos salvos para a ressurreição, para sermos trazidos da morte para a vida, porque Ele ressuscitou. Paulo vai afirmar isso no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, algumas vezes. Lá no versículo 20 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar: mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Depois, o verso de número 22, pois, assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Verso 23, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. A ressurreição de Cristo mostra que o poder lá da queda, o poder da morte, foi vencido, foi revertido. Agora, só morre quem não crê. Só permanece na morte quem não crê. Quem crê é trazido à vida e vai ser ressuscitado por completo lá no tempo determinado pelo Senhor. Mostra que nós podemos viver nesta alegria, nesta esperança, sabendo que seremos ressuscitados. Não experimentaremos a morte eterna, mas receberemos novo corpo para estarmos inteiros, completos com o Senhor por toda a eternidade. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui neste capítulo 13 de Atos, ele mostrou exatamente a grande verdade a respeito do Messias. Vocês o mataram,
E a morte de Jesus é verdadeira. Ficou claro, é verdadeira. Houve até a preocupação dos líderes com o corpo dele. Mas assim como a morte foi verdadeira, a ressurreição de Cristo também foi verdadeira. Visto por vários. E quando Paulo está contando isso aqui para as pessoas, quando ele está discursando na sinagoga, ele diz, tem muitos deles que ainda estão vivos. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. E isto é para nós uma grande alegria, porque não precisamos mais viver escravizados com o medo da morte, porque esta situação de morte foi revertida, porque a morte de Cristo venceu o poder da morte, que é o diabo. E agora, então, a gente pode viver numa alegria antecipada, sabendo que haveremos de ser ressuscitados com o Senhor. E, irmãos, o que nos leva, então, à grande verdade. Eu e você, uma vez que cremos, podemos viver em plena alegria e cumprindo a nossa missão, que é compartilhar de Jesus com todas as pessoas. E a nossa oração é para que Deus também desperte você, que ainda não creu nele, para que você também possa, uma vez despertado por ele, ouvindo a mensagem, possa se arrepender dos seus pecados e crer plenamente no Senhor Jesus, para que você também lembre-se de que ele ressuscitou. Então não há por que você mais viver escravizado com medo da morte, mas que você pode viver sim feliz, com um gozo antecipado, sabendo que um dia você, quando partir deste mundo, será ressuscitado para estar com o Senhor na eternidade. Agora, se você não crer, ao partir deste mundo, você vai, uma vez que já está longe de Cristo, manter esta distância dele, eternamente estando no inferno, sofrendo a morte eterna. Nossa oração, nosso desejo é que você creia, e aos que já creem, nossa oração e nosso desejo é que você viva feliz, sabendo que você tem a salvação, isto é, a morte foi vencida, e que você um dia vai ressuscitar para estar eternamente com Cristo no céu. Esta é a alegria que deve encher o meu e o seu coração e levar-nos a celebrar ao Senhor diariamente. O meu e o seu coração deve estar felizes. Esta é a alegria que deve encher o nosso coração. E mesmo com tantas coisas adversas acontecendo ao nosso redor, que o meu e o seu coração estejam felizes, sabendo, puxa, Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar e estar com ele para todo sempre no céu. Glória a Deus, todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus, porque Jesus ressuscitou e nós também haveremos de ressuscitar. Viva nessa alegria para a glória de Deus. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de cada um de nós, o sustentador de todas as coisas, aquele que sempre fez promessas e as cumpriu. E o Senhor fez a promessa de que um dia enviaria o Messias, e o enviou, e este morreu e foi ressuscitado. E isto aponta para o nosso futuro. Se Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. É isto que a tua palavra garante. E nós, uma vez sendo ressuscitados, estaremos eternamente com o Senhor. Mas é claro, ó Deus, não podemos nos regozijarmos e nos esquecermos daqueles que ainda não se decidiram pelo Senhor. Oramos por eles, para que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, para que entendam a mensagem e verdadeiramente se arrependam dos seus pecados e creiam totalmente no Senhor Jesus, para que também experimentem esta alegria de aguardar o momento em que serão retirados daqui e levados para estar com o Senhor no céu. Ó Deus, fala a cada coração, e aos que já creem, que haja em cada um de nós a grande alegria por sabermos destas grandes verdades que a tua palavra nos ensina. Muito obrigado, Deus, muito obrigado mesmo, pela tua salvação e pelas promessas de que um dia seremos ressuscitados para estar com o Senhor eternamente no céu. Muito obrigado, assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor conceda a você uma semana abençoada, e você é convidado para estar conosco nas nossas próximas transmissões. Fiquem todos na paz do Senhor.